Bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o direcionamento da palavra para nós nos faz refletir que diante da palavra, a abertura do coração para colher os ensinamentos novos, para ter um coração novo em Cristo Jesus. Aqui nós estamos diante onde que os fariseus, os mestres da lei, eles questionam Jesus. Por que que os seus discípulos não fazem jejum como os discípulos de João e como eles? E Jesus fala que o noivo estava presente junto deles, mas dias virão que eles teriam que jejuar. O nosso Senhor nos ensina até na palavra dele que tem certos tipos de espíritos malignos que só é expulso através de muito jejum e oração. Então, a questão não era que não era para fazer o jejum, mas a questão era que o noivo estava presente. Mas chegaria dias que o noivo não estaria presente, que é aonde que ele se encontra hoje, onde que o Senhor, unido à igreja de Cristo, esse mover da igreja do Senhor, onde que se encontra hoje conosco, onde que ela é a cabeça, nós fazemos parte desse membro, que é o corpo místico de Cristo. Mas agora sim chegou o momento. E ele dá um exemplo para nós, que neste momento nós deveríamos fazer o entendimento dessa parábola que ele citou para nós, onde que ele usa roupas velhas com remendos novos não suportariam. Então ele está dizendo aqui que a nova lei, a plenitude, os mandamentos de Deus chegou à plenitude, onde que o próprio Deus ele traz o verdadeiro sentido dos mandamentos, onde que os homens caminharam diante de Deus, diante da desobediência, diante tentando obedecer, compreender a verdade que vem de Deus. Deus traz a plenitude, o verbo se faz carne e habita no meio de nós. Por isso, querido irmão, que tem pessoas que caminham somente com o Antigo Testamento. Não tem como, porque o próprio Deus ele traz a plenitude. E diante desse ensinamento, os fariseus se fecham, porque eles tinham ali o estudo e entendimento do Antigo Testamento. E eles conhecendo ali a presença humana de Jesus, junto com o divino de Jesus, eles não conseguiam enxergar a divindade de Jesus. Eles viam somente o lado humano, filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, mas eles não sabiam o verdadeiro direcionamento que Deus queria no agir das famílias, onde que o mover da mãe do meu Senhor, onde que a humanidade dos projetos de Deus, a convivência com o humano, o próprio Deus se fez, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então essa palavra é realizada, onde que ele veio para tirar os cativos das suas prisões, curar os cegos, os enfermos, expulsar demônios, e a palavra estava sendo cumprida ali, à presença dos olhos deles, mas eles não conseguiam enxergar, porque eles não queriam se abrir para a graça. A graça é o quê? Eu ouvi a palavra de Deus,
eu entender que eu humanamente preciso ser ensinado, que eu preciso ouvir a verdade, que eu preciso tirar o orgulho de dentro de mim e que eu preciso me abrir para os ensinamentos de Jesus. Eu tive essa abertura, esse entendimento, que eu sou pequenino igual o meu irmão que está na minha direita, que está na minha esquerda, que está à minha frente, que está atrás de mim. Todos nós somos igual, orientado por Deus. Nós vamos compreender que nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo todos os dias, que nós vamos precisar entender que um Deus que se faz presente na nossa vida, que se faz presente no contato, no agir da comunidade, no contato, no agir dentro da família, no nosso trabalho, ser um cristão vivo na fé, diante da confiança em Deus, ser um cristão vivo neste mover. E aí, meu irmão, aqui está o ensinamento agora da nossa igreja querida, junto com os irmãos que nos orienta. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. A vida espiritual é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Se queremos aprender com o Espírito Santo, que é a novidade absoluta e plena, é preciso renovar em nós aquilo que se tornou velho. Nas palavras de São Paulo, é preciso fazer nascer um homem novo em nós e abandonarmos o homem velho. O homem novo, agora olha só, irmãos, o que é um homem velho e um homem novo? O homem novo é aberto às novidades de Deus, então os ensinamentos. A novidade da alegria do Evangelho. Então vai trazer para nós o verdadeiro sentido da alegria através do Evangelho. Não é uma alegria do mundo, não é alegria festiva, de bebedeiras, essas coisas aradas. É uma nova alegria no Evangelho, uma alegria plena. Um homem velho fica parado somente nas suas tristezas, nos seus medos, no desespero e em suas dúvidas. Deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, revestimos-nos de Cristo e que a vida nova preenche o nosso ser. A graça de Deus é um dos maiores sinais da presença do Espírito Santo, que não apenas nos faz admirar a lei, mas escreve em nosso coração a verdadeira lei do amor e a lei da graça. Diante desse ensinamento, queridos irmãos, nós precisamos entender, para que eu possa viver Cristo em mim, eu preciso fazer essa perguntinha para o meu coração. Diante da abertura do coração, para acolher os ensinamentos de Jesus, para eu ter um coração novo em Jesus. Estou vivendo um homem velho? Será que eu estou me retendo nas minhas tristezas, nos meus medos, no desespero, nas dúvidas? Se eu me retenho nisso, eu estou confiando em Deus? Eu me retenho nesse questionamento? Ah, por que isso na minha vida? Por que aquilo na minha vida? Por que Deus permitiu isso? Porque, querido irmão, coloca a mão no teu coração agora. Diante desses questionamentos como os fariseus, por que disso, por que daquilo? Eu te convido a fazer um ato de fé hoje. Como nós vimos no Café com Jesus, ato de fé, esperança e caridade. O Evangelho nos levando a essa reflexão. Confiar em Deus, ter um ato de fé, colocar a mão no teu coração, aquilo que você já viveu até agora. Sabe aquela placa pare que você tem que parar e refletir? Será que eu não estou me retendo só nas murmurações? Será que eu não estou me retendo só no meu eu, no meu passado? Será que eu não estou precisando dar um passo na fé hoje? Um coração novo. Um coração novo em uma vida nova. Será que eu não preciso me reter nessas situações? Será que eu não necessito desta graça na minha vida? Sabe, irmãos, e como é bom a gente se colocar assim, diante dessa graça, diante deste mover com Deus. E diante de toda a perturbação, diante de todas as situações que o mundo me oferece. Sabe, irmãos, isso é necessário para nós. Isso é necessário para a nossa vida. Que nós compreendamos isso. Eu preciso abandonar aquele homem velho, aquela situação velha, e acolher a graça na minha vida. E eu coloquei justamente isso hoje no meu lecto divino. O que o texto me leva a dizer a Deus hoje? Senhor, eu sou uma pessoa que às vezes eu me retenho aquela dorzinha no coração. Eu retenho aquela situação que a pessoa me acusou, que me falou, e ficava uma dor aqui dentro. Mas eu quero dar um testemunho.
Hoje eu presenciei no Exército São Miguel aquela irmãzinha, a Ana, uma menina, se eu não me engano, de 8, 9 anos, lutando ali pela vida. Olha, numa alegria porque o médico deram 5 anos de vida para ela. Ela, num momento ali no Rosário da Madrugada, ela se colocou, se levantou. Quantas pessoas têm a saúde? E isso, irmão, fez eu refletir que as minhas muralhas, que a minha pequenez, eu sou tão pequeno, por que eu murmuro? Por que eu fico me retendo em coisinhas pequenas? Sendo que olha só o que essa menina está enfrentando, e a mãe que enfrentou largou tudo para estar junto com a filha. Sabe, irmãos? E isso faz a gente parar de murmurar, faz a gente parar, e fez eu parar com as minhas coisas pequenininhas, achando que eram muralhas grandes. Eu fiquei com vergonha, eu chorei muito. Essa menina deu um exemplo de oração, essa menina deu um exemplo de garra, deu um exemplo de luta. E isso que é a graça que nós temos dentro da igreja. Como disse o irmão Cleito lá no Seminário de Vida no Espírito, se eu me paro nos espinhos, nessas dores, eu vou querer sair da igreja, eu vou querer parar com as coisas. Quem sou eu, irmão? Quem é a minha provação é tão pequenina. A minha provação é tão minúscula em vista de que muitos passam. E aí eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, o orgulho, a ignorância. E eu tenho certeza que tudo isso hoje o Senhor colocou ali aos pés da cruz, para que toda a visão espiritual não pare nas provações, não pare nas muralhas, não pare nas dificuldades, aonde você estiver. Hoje você está diante de um Deus que está apresentando para nós as graças, está apresentando para nós os meios da gente vencer. É um coração novo, é ensinamentos novos, vida novas em Cristo Jesus, dentro da igreja de Cristo. E Paulo nos fala isso hoje na primeira leitura, que a gente tem que ser servidor de Cristo, ser fiel a Ele, não importa com o tribunal humano, não importa o que estão julgando você, não importa o que estão falando, você que tem que estar diante da acusação da tua consciência, diante de Deus. Se eu estou devendo para Deus, aí sim eu tenho que me importar. Mas se veio acusações humanas, veio julgamentos humanos, aí, irmão, entra aquela palavrinha: vocês católicos vão tudo para o inferno. Presta atenção. Quem julga é o Senhor, está dizendo Paulo. Não julgueis antes do tempo, porque quem vai julgar é Jesus. Então, diante da palavra, você tem que estar ali comprovando que o católico ele vai para o inferno. Ou ele tem que comprovar que a verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica, apostólica, romana. Aí é diferente. Agora, um católico ir para o inferno pode sim. E eu dou razão. Mas a igreja de Cristo, você olhando nos documentos, na base da fé, o que Cristo deixou, está ali, né, na própria palavra. Só seguir ela, você vai entender. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não tenha dúvida da tua fé, querido irmão. E diante da tua fé, ouça a verdade que vem da igreja católica, viva ela, os sacramentos, o amor dentro da sua casa, o servir a Deus com temperança, o que a igreja te ensina. Não dê ouvidos a humanos, que esses humanos estão baseados nas teologias humanas e não na teologia que vem da igreja católica apostólica romana. Então que nós possamos entender, nós católicos não seguimos humanos, nós seguimos a divindade na humanidade de Cristo. E nós seguimos isso na sua doutrina diante da fé católica, na confiança e na caridade que o amor nos ensina. E isso faz com que eu tenha confiança em Deus. E por isso, meu querido irmão, o mover do Espírito Santo dentro da igreja, dentro do nosso coração, os ensinamentos do jejum, o verdadeiro jejum, os sacramentos, a convivência com Jesus. Coloca a mão no teu coração. Será que tem necessidade de eu ficar ainda questionando a minha fé? Será que tem necessidade ainda de eu duvidar do que eu estou vivendo? Será que eu não preciso ter mudança aqui neste coração? Largar tudo a dureza? Sabe, irmãos, o que eu mais vejo é pessoas acusando a igreja. Talvez de acusar a pessoa, o servo. Jesus te ensina na palavra, vai lá e fala com a pessoa. Tem pessoas que ficam expondo a igreja de Cristo. Fica xingando a igreja de Cristo. Tenha discernimento, meu querido irmão. Que você tem que ir lá e falar para a pessoa que está vivendo errado. E não a igreja, o papa, o fulano. Quando você faz isso, você está condenando, você está sendo um fariseu. Porque você está ali agindo como agiam os fariseus, questionando ali, acusando. Você não está questionando, você está acusando. E isso, irmão, quem sou eu para julgar ou condenar alguém? Está dizendo Paulo aqui.
Eu tenho que ser bom exemplo dentro da minha casa. Eu tenho que ser bom exemplo de ser igreja. E lá dentro da igreja, eu estar unido com Cristo. E ali, eu lutar ali, dentro da igreja. Os sacerdotes, os santos lutavam dentro da igreja. Não ficava acusando em mídia, não ficava falando em mídia. Tomemos cuidado com isso. Eu já vivi isso e eu parei com isso. Eu hoje quero ser um cristão diferente. Hoje eu compreendi o que é ser um cristão. Não é ser um cristão de acusadores, né? Tem muitos cristãos aí que se acham cristão, mas não participam de nenhuma pastoral da igreja, não serve em nenhum lugar da igreja, ele não está lá dentro para conviver com o que o padre, as freiras, o que eles estão vivendo e vai e condena sem saber. Para você ter uma ideia, num relacionamento de casal, quando você vai ajudar alguém num relacionamento, se você ouve só o marido, ou se você ouve só a esposa, você pode tirar conclusões erradas. Então assim também, meu irmão, você ouve questionamento de fora de uma mídia, mas você não convive na comunidade, você não sabe o que é estar ali dia a dia, você não sabe que um padre sofre dano, absorvendo todas as coisas ruins que vêm de nós, os pecados que tornam em nós, e eles acolhem, passam um dia cheio com a cabeça quente, e eles podem errar porque eles são humanos, mas eles estão lutando, e num erro deles a gente condena. E quantas bênçãos eles deram para a comunidade. Então, tomemos cuidado para que você não seja um acusador, se una a Satanás. Por isso, querido irmão, hoje o que eu estou falando é uma reflexão profunda para aqueles que gostam de acusar. E também para aqueles que não querem viver a fé católica. Para que nós sejamos verdadeiros cristãos, colocando a mão no teu coração, odres novos, vinho novo em odres novos. Caminhar com a igreja de Cristo, caminhar com amor, caminhar com a caridade, com a fé, com a confiança, vivendo a graça que vem de dentro da igreja de Cristo. Ali, sim, eu sou um verdadeiro cristão. E que jeito que eu vivo essa graça? Dentro da minha casa, da minha família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos dê a graça para abandonar o pecado. Que Deus nos dê a graça para vivermos um homem novo. É o que eu estou vivendo hoje. Eu era um homem que vivia com alcoolismo, com a embriaguez, com tantos pecados, vícios, e hoje eu luto para ser um homem novo. Então eu não volto lá no meu vômito, onde que eu vomitei. Eu estou seguindo em frente. Quantas vezes eu quis voltar, mas Deus hoje me abriu os olhos novamente. Segue em frente, filho. Não fica olhando as misérias, não fica olhando, segue em frente, porque a tua perseverança, a tua confiança em mim, você se deixará ser guiado pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, encerrando esse nosso momento. Um grande abraço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.